Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Esta é a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra, que agora ela possa falar conosco sobre esse assunto tão importante, que é o papel da mulher e do homem. Que o Senhor nos ajude e dê-nos corações abertos e atenção. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para que vocês não durmam, nós vamos antes cantar uma música. Aleluia, aleluia, aleluia. Os homens e as mulheres nós vamos separar, porque o Robson está aí? Cadê o Robson? Não, o Robson fugiu, ele é muito fraco, Então nós vamos cantar os homens todos em pé. Aqueles que não sabem vão aprender na marra da música. Tá? O Robson está lá. Mulheres todas sentadas. Mulheres todas sentadas. Pronto, pessoal? Pronto? Nós vamos cantar bem rápido a música, tá? Quando nós cantamos aleluia, os homens ficam em pé. Glória ao Senhor, exceto as mulheres ficam em pé. Tá certo? Vamos lá. Tem alguma mulher aqui para ajudar? A Vanessa? Ó, vocês não olhem para a Vanessa. Vamos lá. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Invertido agora, invertido. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Em Dourados eu aprendi o inverso para treinar nossa mente. A Tabé ensinou o inverso disso, né? Então nós vamos fazer isso agora. As mulheres vão ficar em pé, mas não vão cantar. Não só as mulheres em pé, os homens sentados. Tá? Só as mulheres em pé, os homens sentados. E os homens vão cantar sentados, e as mulheres vão sentar e vão cantar sentadas também. Tá bom? Então começa com os homens. Lembra do Glória ao Senhor, que é perto de lá, né? É sentado. Vamos lá então. Homens. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor.
Robson, amanhã você está despedido. O Zezinho estava esperando no ponto de ônibus. O Zezinho estava esperando no ponto de ônibus quando de repente chegou uma pessoa para ele e disse: o nome do pato selvagem comum é histriônicos, histriônicos, histriônicos. E aí ele ficou pensando, mas o que esse cara quer dizer com isso? E eu quero que vocês me ajudem. Então, o Zezinho estava no ponto de ônibus. E aí chega um cara e fala: olha, Zezinho, o nome do pato selvagem comum é histriônicos, histriônicos, histriônicos. O que você acha que o cara está querendo dizer? Você está rindo, você tem uma resposta. O que ele está querendo dizer? O que você acha? Inventa uma história aí. Não sei. Não? Pedro, inventa uma história. Por que ele está dizendo o nome do pato selvagem comum é histriônicos, histriônicos, histriônicos? É que naquele momento ele queria saber por que feijão era bom. Esse é mais louco que o... Eu já vou agendar para ir. Ingrid, por quê? Não sabe. Maria? Não. Vai lá, quem que é? Wesley? Não sei. Fala, como assim, cara? Vocês são muito fracos. O João, vamos ver, cara. Aluno de medicina, vai lá. Não aprende isso na faculdade, não. Onde você estudou, né? Estudou em Harvard. Não aprendi isso com o professor Harrison, né? Oh, valeu, eu não estudei isso aí. Não é medicina veterinária, não, mano. Quem mais? O Adri? Por quê? Provavelmente estava perdido, não sabia um caminho para ir e queria chegar ao shopping. Não sabia onde era o aeroporto. Ah, entendi. Quem mais? Daniel. É que ele ouviu os sapos na lagoa e lembrou do histriônico som dos patos. Ah, essa Então, quem contou pela primeira vez essa história foi um filósofo. E ele imaginou o seguinte. Ele imaginou, a primeira coisa que você pode imaginar, talvez, esse cara é louco, ele deve ter fugido do hospício. Qual é a ação daí? Você vai internar o cara. O louco fugiu do hospício. A segunda história que ele imaginou, ele pensou assim: isso aí deve ser um espião russo. Ele está no território dos Estados Unidos, deve ser um espião russo. E ele está dando um sinal aí de que vai ter o começo aí da próxima guerra mundial, guerra nuclear. Então qual é a ação que ele vai ter? Ele vai apontar alguma coisa com isso aí. Né? Ele precisa fazer alguma coisa com isso aí. A terceira opção é, ele confundiu. Ele deve estar pensando que eu sou aquele cara que estava na biblioteca com ele. E lá esse camarada fez a pergunta: escuta, qual é o nome científico do pato selvagem comum? E aí então agora ele me contou e está dando aí a resposta. O nome do pato selvagem comum é histriônicos, histriônicos, histriônicos. Dependendo da história que você colocar esse personagem, você tem uma ação diferente. Assim também é com relação a qualquer coisa que existe no mundo, inclusive o papel da mulher e do homem. Dependendo da história que você colocar, você vai ter um tipo de ação. E a história que muitas vezes tem sido colocado o papel da mulher, às vezes até por nós cristãos, é uma história errada. Não é a história certa. E imagine agora que você tenha imaginado uma história que seja errada. E você começa a contar essa história para as próximas gerações.
você vai ter um grande problema. Porque na primeira geração você podia talvez consertar isso, mas nas próximas talvez seja mais difícil. Então como é que nós sabemos que nós de repente não entramos numa história errada? O C.S. Lewis disse que o bom seria se nós pudéssemos ir para os livros do futuro, porque daí nós poderíamos ver, opa, a história que nós entramos está errada, e aí poderíamos corrigir o nosso rumo. Mas nós não podemos ir para os livros do futuro. Mas, disse C.S. Lewis, nós podemos ir para os livros do passado. E olhar para os livros do passado para ver aquilo que eles dizem, de tal forma que eventualmente nós possamos corrigir aquilo que está acontecendo no presente. E um dos livros do passado que os cristãos têm em mãos, e é o mais importante deles com certeza, é a Bíblia. E talvez o livro, dentro desse conjunto de livros que seja o mais antigo, é a história da própria criação, é o livro de Gênesis. E no livro de Gênesis nós vemos claramente Deus, aquele que projetou o homem e a mulher, dizendo qual é o papel do homem e da mulher. E eu trouxe aqui 3 elementos para mostrar, e eu vou usar ao longo de toda a noite isso, para mostrar um pouco como é que seria, digamos, essas atribuições do homem e, consequentemente, da mulher também. Primeiro, ele colocou o trabalho. Trabalho. Isso aqui é... Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Isso aqui é... Não, tá fraco. Isso aqui é... Não, trabalho! Isso aqui é trabalho! Isso aqui é trabalho. Isso aqui é... Pode sentar. Vocês ficarem muito quietos. É trabalho, é verdade, mas nós estamos falando de trabalho. Trabalho. Deus disse para Adão, o primeiro homem, que iria trabalhar. Você vai lavrar o jardim, você vai cuidar dele, você vai trabalhar. Trabalhar vai ter no céu também, meu. Se você é preguiçosão e não está a fim de trabalhar, vai escolher outra história para você se inserir, não o cristianismo, porque no céu você vai trabalhar também. Os novos céus e nova terra é uma repetição um pouco do jardim, então você vai trabalhar. Tá? Então a primeira coisa é trabalho. A segunda coisa, ele diz que o papel dele era ter uma relação familiar. Ou seja, o homem deveria tomar a iniciativa de casar. É ele que toma a iniciativa. Quando ele vê a mulher, ele diz: esta agora é o osso dos meus ossos de carne, da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. É um poema hebraico. Então, ele toma a iniciativa com relação a isso. Ele deveria tomar a iniciativa também ter filhos. O homem. Porque quando Deus cria o homem, ele diz: olha, pode encher a terra. Começa a encher a terra, meu. Não é só os animais que tem que encher a terra, não. Você também, começa a encher a terra. Então ele dá esse papel para o homem, de encher a terra. E, então, família, relações familiares. Eu não sei de quem são esses copos aqui, mas imaginei que fosse uma família, roubei ali. Tá? Então aqui, ó, nós temos uma família. Copo grande da mamãe, o outro do filhinho, esse aqui do papai. E, finalmente, nós temos uma responsabilidade passada para o homem, que é a relação com Deus. A relação com Deus. Ele diz: ó, você pode comer de tudo aí, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Então ele diz claro qual que deve ser a relação dele com Deus. Então ele cria a mulher. E quando ele cria a mulher, ele diz: olha, eu vou criar uma ajudadora idônea. Primeiro, a palavra ajudadora assusta a maioria das mulheres. Ajudadora. Ajudador, na Bíblia, é uma palavra usada até para o próprio Deus. A Bíblia diz que nós deveríamos orar para Deus, que é o nosso ajudador. Ora, se não é uma palavra que denigre, nem quando nós falamos de Deus, por que deveria denegrir quando nós falamos das mulheres?
Se é usada essa palavra de ajudador, quer dizer que existe em Deus algo que não pode ser encontrado em nós. E por isso nós declaramos a nossa insuficiência e pedimos a ajuda de Deus. Ora, se a mulher é a ajudadora do homem, é porque é encontrada nela algo que não é encontrado no homem. Ele é insuficiente por si só e ele precisa da mulher. Esta palavra, ajudadora, idônea, capaz, complementar. Mais um item interessante sobre a palavra ajudadora. Ajudador é um termo militar. É um termo militar. É quando você está numa guerra e você precisa de esforços. Diz, olha, eu preciso de ajuda. Então, vinha lá os ajudantes. Essa ideia é que agora o homem, ele não está sozinho nesses três, mas ele tem reforço. Deus criou reforço para ele realizar esses três itens. Idônea, quer dizer que ela era completamente diferente. Esse é o termo no hebraico. Ela é o oposto do homem. Olha, se o homem precisa de ajuda, às vezes para alguns parece diferente pensar que ele vai criar alguém que é o oposto do homem, mas é exatamente isso que ele precisava. Precisava de uma ajudadora, alguém que complementasse, alguém que fosse diferente, de certa forma totalmente diferente dele. Tá, então aí logo no relato da criação, nós estamos indo para os livros antigos, nós estamos vendo qual é o papel do homem e da mulher. Envolve, de certa forma, os três. Porque a mulher está ajudando o homem em cada um dos três, complementando ele em suas funções. E isso, as pesquisas científicas mostram muito bem. O homem, por exemplo, uma das maiores diferenças que se percebe entre homens e mulheres, cientificamente, é que os homens gostam muito mais de coisas do que as mulheres. E as mulheres gostam muito mais de pessoas que os homens. A Gislaine brinca isso comigo. Johannes, se você estiver em qualquer lugar do mundo e você estiver com o seu computador, você está resolvido. Essa é uma característica dos homens. Se você vai para cursos de engenharia, que mexe muito mais com coisas, muito mais homens. Se você vai para o curso de engenharia ambiental, que já é um misto de se relacionar com pessoas e coisas, você já vai ver uma quantidade muito maior de mulheres. Se você vai para as áreas de informática, que o cara precisa ficar o dia inteiro no computador fazendo coisas, muito mais homens. Praticamente você só encontra homens. Agora, se você vai para as profissões que envolvem relacionamento pessoal e etc., tal qual, às vezes, o próprio ensino, às vezes, a assistência social, a enfermagem, você vai ver uma predominância de mulheres. Uma coisa normal. Um complemento perfeito. Então, homens são diferentes de mulheres e vice-versa. E ao longo da história, isso sempre ficou meio que normal, aquilo que Deus estabeleceu aqui. Todo mundo mais ou menos vivia isso aqui. Vamos primeiro para o trabalho. Como é que era o trabalho? O trabalho acontecia nas casas, principalmente. Nas fazendas, nas aldeias. Era lá que acontecia o trabalho. Então a Gislaine, por exemplo, estava me contando da vida do avô dela. Qual que era a vida do avô dela? Ele ia lá tirar o leite, muitas vezes, de madrugada. Ele cuidava do gado, ele cuidava das coisas. Mas a avó dela, o que ela fazia? Ela fazia requeijão, ela fazia queijo, ela fazia doce de leite. Esta era a vida comum. Os dois trabalhavam juntos para isso aqui. Os dois trabalhavam juntos. Um complementando o outro. Tanto é que a mulher, ela sabia fazer boa parte dos serviços que eram mais característicos do homem. Ela sabia fazer isso. Porque ela aprendia, inclusive, com o homem a fazer esses serviços, porque eles estavam lado a lado trabalhando. Então a mulher, ela tinha, digamos, uma espécie de propósito. Ela tinha isso porque ela colaborava para a economia da casa.
A casa era uma unidade autônoma. Era isso que era a casa. Então, nós estamos falando de trabalho, como que era até alguns anos atrás. Até mais ou menos 1800 funcionava dessa forma. Daí nós vamos para as relações familiares. Ora, se o homem e a mulher estão em casa e a vida em boa parte acontece ali, inclusive profissional, então a mulher estava em casa. Ela estava com os filhos. E ela enxergava o seu papel principal, viver em função dos filhos e do homem, porque ela era uma ajudadora idônea. Então ela estava lá com os filhos, ela educava os filhos, e o homem também. O homem, ele estava o tempo todo em casa também. E a vida toda girava lá. Os filhos, eles iam aprender com os pais boa parte das habilidades. Então a mulher sabia fazer trocentas coisas. A mulher ela sabia fazer tanto algumas habilidades do homem aqui, do trabalho, mas ela também sabia, ela tinha todas as habilidades típicas da casa. Ela sabia costurar, ela sabia fazer roupa, ela sabia cozinhar, ela sabia plantar coisas, ela sabia preparar remédios, era uma espécie de enfermeira. Ela tinha todas essas habilidades típicas que você tem para as relações, que são importantes para relações familiares. E os pais, eles estavam juntos lá também. E isso era muito importante. Os filhos o tempo todo viam os pais, homens, em casa também. Alguns chegam a afirmar que a mulher, ela era fundamental para a casa existir. Claro que isso se diz hoje também, mas talvez com peso um pouco diferente daquela época. Se a mulher não existisse em casa, não tinha isso aqui e não tinha isso aqui. Não tinha. Simplesmente deixava de existir. E finalmente nós vamos para a vida de igreja, para a vida, digamos, espiritual. Claro que a vida cristã nós entendemos que permeia todas essas outras áreas aqui, mas eu resolvi separar só para fins didáticos. O que acontecia? Os pais estavam em casa, a mulher e o pai estavam em casa. Então eles podiam ensinar a visão cristã em todas as coisas da vida. Quando eles estavam tirando leite, eles diziam, ó filhinho, nós estamos tirando leite e o serviço que nós estamos aqui realizando, ele é tão nobre quanto aquele que o pastor está realizando no domingo atrás do púlpito. Porque Deus nos deu um chamado, Deus nos deu esse trabalho e nós estamos fazendo isso. Eles iam lá, então, estarem preparando talvez uma vestimenta, a mulher, talvez preparando lá uma roupinha que ela ia dar para alguém, ela dizia, filho, eu vou preparar isso aqui o mais belo possível, porque a beleza aponta para Deus. Quando nós vemos algo belo, isso aponta para Deus. Então, tudo que eles faziam, quando o pai ia ajudar lá uma pessoa pobre, talvez levar uma comida para a pessoa pobre, e talvez emprestar um dinheiro, diz, filho, olha, nós vamos emprestar esse dinheiro para esse senhor, porque nós não podemos simplesmente dar, mas nós não vamos cobrar juros deles. Porque a Bíblia ensina que nós não devemos explorar o pobre. Então a vida era permeada pelo cristianismo. Tudo que acontecia na vida, em casa, era permeado com o cristianismo. E a igreja era muito importante para a comunidade. A igreja não era importante somente para a adoração, para o culto, que talvez hoje seja considerada a principal função da igreja, mas ela era importante também para a educação inclusive dos filhos. Ela era importante para, de certa forma, atos políticos. Tá? Então, assim, para pensar coisas políticas, pensar em como fazer o bem para a comunidade que está ao redor. Alguns chegam a afirmar, há controvérsias, mas alguns chegam a afirmar que a Revolução Americana foi feita dentro de igrejas presbiterianas dentro dos Estados Unidos. Ou seja, ela surge de dentro da igreja. Todos os exercícios de misericórdia, de ajuda aos pobres, a questão racial e etc., tudo acontecia dentro da igreja. Tá? Então, nós tínhamos uma vida completa de famílias dentro da igreja. Então, assim era até mais ou menos
aí 1750, 1800. E daí vem então a Revolução Industrial. Alguém sabe o que aconteceu na Revolução Industrial? Peterson, sabe o que aconteceu na Revolução Industrial? O homem passou a ir para a cidade, deixando o campo, e houve forte industrialização, e surgiram as fábricas, né? Isso. Estava mais na cidade do que no campo agora. Isso, então surgiram máquinas que podiam fazer de forma muito mais eficiente o trabalho, que muitas vezes as pessoas no sítiozinho deles, na zona rural. Então o que aconteceu? Começou a mudar esses três aqui. O que é isso aqui? Trabalho. Não, em pé. Trabalho. O que é isso aqui? Trabalho. O que é isso aqui? Família. O que é isso aqui? Igreja. Não. Fraco, tá fraco. Vamos começar aqui. O que é isso aqui? Igreja. O que é isso aqui? Família. Trabalho. Pode sentar. Muito fraco, hein? O homem começou a ir trabalhar nessas fábricas. Se o homem estava trabalhando nas fábricas, o que aconteceu? Ele não estava mais em casa. Ele não estava mais em casa. A mulher estava em casa. O que é o trabalho de uma fábrica? É um trabalho repetitivo, mecânico, altamente especializado. Esse é o trabalho que acontece numa indústria, numa fábrica. Então, a primeira coisa que aconteceu, o homem começou a perder habilidades que ele tinha. O homem tinha trocentas mil habilidades, ele não tem mais. O que aconteceu com as mulheres? Elas não tinham mais trabalho em casa. Mas você diz, mas tinha os filhos ainda e tal. Mulher, ela fazia muito mais, ela envolvia os filhos em todas as atividades dela. Ela não ficava em casa sentadinha, colocava o celular na mão do filhinho e eu estou agora educando os filhos. Não. E ela não ficava só para fazer o almoço em casa. Ela tinha trocentas atividades que giravam em função dos filhos. Então a mulher não fazia mais isso. A mulher começou a perder habilidades. Ela não sabe mais cozinhar direito. Sabe uma das coisas que menos mudou ao longo de todos os anos? A cozinha. A cozinha, se você olhar 200 anos atrás e hoje, talvez não mudou quase nada. O utensílio mais utilizado das cozinhas, ainda que seja a cozinha mais formidável, é o micro-ondas. A cozinha tem tudo quanto é coisa dentro, mas o único equipamento que é usado é o micro-ondas. Então começou a mudar, a mulher não sabe mais costurar, a mulher não sabe mais preparar remédios, não é mais enfermeira da casa. Começou a mudar tudo isso. Ela perdeu essas habilidades. E perdeu também aquelas habilidades que ela tinha adquirido por ela estar lado a lado com o homem. Ela também não tinha mais, de repente, essas habilidades. Então ela estava em casa e a única função dela, ainda que seja uma função muito nobre, era a educação dos filhos. Mas a educação não acontecia mais nesse contexto de trabalho. Ela não acontecia mais nesse contexto aí. Então, o homem está fora de casa. E o valor está onde? Está onde está o dinheiro. Então, o homem está na esfera pública, ele está lá trabalhando, e aquilo tem valor. A mulher está na esfera privada, ela está em casa, ninguém vê, então aquilo não tem valor. Você pode estar fazendo o mesmo trabalho, quer dizer, a mulher podia estar cozinhando, podia ser a melhor cozinheira do mundo, aquilo não tinha valor, mas o chefe de cozinha que estava na esfera pública, cozinhando exatamente a mesma porcaria da mulher em casa, aquilo lá tinha valor, porque estava na esfera pública. Então no trabalho começou a acontecer isso aí. Então o que as mulheres pensaram? Peraí, eu também quero ter valor, eu também quero ter algum propósito. Por que só os homens podem trabalhar fora? Eu quero isso para mim também. Eu quero ser uma pessoa valorizada, uma pessoa que tenha propósito, e etc. Eu me sinto numa prisão. Eu preciso estar aqui em casa. E de certa forma era mesmo.
Era mesmo. Porque não tinha mais todos esses elementos que existiam antes dentro de casa. Então ela fala, eu vou trabalhar na esfera pública. Eu quero trabalhar fora. Mas tinha um problema. Qual que é? Os filhos. Tem esse troço chamado filho. Que droga. Que droga. Que droga que existe criança. Vocês riem, mas depois vocês vão casar e não querem ter filhos. Exatamente por esse pensamento. Então a pessoa, que droga, tem filhos, tem essa droga chamada filho em casa. Então ela começou a tomar duas decisões. Primeiro, eu não quero casar, porque casar vai trazer filhos. Não quero isso. Não quero casar também, por quê? Porque se eu casar, para que eu vou me jogar para dentro da prisão? Essa opressão. Não quero me jogar para dentro dessa opressão. Eu quero estar na esfera pública. Então, ela começou a jogar, às vezes, a criação dos filhos para as fábricas. Quais são as fábricas de educação? Escola. Fábrica altamente especializada, porque ela não tinha valor. A educação que ela fornecia na esfera particular. Então ela começou a jogar para a esfera pública. Jogou para a escola. Os filhos, a educação dos filhos. Se ela não tinha filhos, ela começou a pensar em aborto. Eu acho que o aborto é uma boa solução, hein? O aborto é uma boa coisa. Pedro vai falar amanhã sobre o aborto. Mas o aborto foi uma solução para a mulher ir para a esfera pública. Porque ela não tem filhos em casa. Esse troço que vai me impedir de fazer essa coisa. E o que foi uma das grandes vitórias e celebradas de muitas formas, as feministas soltaram fogos, foi os métodos contraceptivos. Foi uma das grandes celebrações. Por quê? Porque agora está resolvido. Eu faço o que eu quiser. Eu posso fazer sexo na hora que eu quiser. E posso estar na esfera pública também. Algumas, elas foram além. Eu preciso ter relação com homem, posso ter com mulher. Está resolvido, né? E por aí vai. Então, isso começou a acontecer na esfera familiar. Então, o homem fora de casa. O homem agora, ele não tem um papel determinante em casa. A casa para o homem é um pouco hotel. É hotel. Ele vai à noite, ele vai para dormir e volta para o trabalho. E de fato era, porque na Revolução Industrial os caras trabalhavam muitas horas. Eles trabalhavam muito mais do que a gente hoje, muitas vezes. Então os caras, eles de fato só iam dormir em casa. Então as relações familiares começou a acontecer, isso que nós acabamos de mencionar. E na igreja, então? O que aconteceu aqui? Bem, os homens, eles foram jogados numa esfera altamente competitiva. E os homens, uma das diferenças dos homens para as mulheres é exatamente que eles são competitivos. As mulheres não são tão competitivas quanto os homens. Os homens são muito competitivos. Então começou a se tornar uma sociedade muito mais individualista, competitiva, onde você queria destruir o próximo para você ter o seu espaço. E o homem, quando não conseguia fazer isso, ele muitas vezes ia para a bebedeira, a vida dele se tornava uma droga, os filhos ele não estava mais com a família, então ia de fato muitas vezes para a bebedeira, não tinha às vezes mais sexo em casa, então ia para a prostituição, de qualquer forma ia para a prostituição também. Então o homem, ele começou a se tornar, e as próprias igrejas falam disso, ele começou a não ter as virtudes. As virtudes. Por outro lado, a mulher era considerada o anjinho da casa. O anjinho.
Então a mulher era aquela que possuía todas as virtudes. A religião é para mulher e criança, ela surge aí. Essa historinha de que a mulher é aliás, a religião é para mulher e criança. Então, até os da igreja, os pastores, pediam para as mulheres influenciarem os homens para a virtude, porque elas eram as anjinhas. Os homens eram os demônios. Algo que nunca foi assim. Algo que nunca foi assim. Sempre foram os homens que foram aquelas pessoas que conduziram a casa. Então, se antes os homens eram os pastores da casa, aqueles que iam chamar a família para ler a palavra, para influenciar toda a família para o caminho certo, agora as mulheres eram as pastorzinhas da casa. Isso começa nesta época. Isso é a normalidade, inclusive nas igrejas ainda hoje. E é algo único no cristianismo, tá? Porque na maioria das religiões, o homem é o papel forte. Mas no cristianismo, é a mulher que começa a ter o papel forte. Então a mulher, ela tem um papel muito importante, que é proteger os valores. Tanto é que se criam até leis que proíbem a mulher de trabalhar, mas não é porque elas não queriam, a pessoa não queria as mulheres no mercado de trabalho. Eles criam leis para a mulher não trabalhar, para que uma certa quantidade de virtude ainda existisse no mundo. Porque as mulheres eram as guardiãs dessa virtude. Então a igreja se começa a tornar feminina. Ora, se só tem mulheres quase na igreja, então aquilo que acontece é que a igreja começa a voltar os seus ministérios para as mulheres. Porque ela precisa atender às necessidades das mulheres. E o que acontece com a igreja? Ela começa a se tornar mais sentimental. Porque a mulher é mais emoção. O homem é mais intelecto. A mulher é mais emoção. Então você começa aquilo que é a normalidade nas igrejas hoje, que é isso. Emoção pura. A música, as letras da música, elas começam aí com um linguajar de mensagem de amor. O tio e eu, nós estávamos falando sobre isso hoje. Músicas românticas. Porque a mulher é emoção. Então as músicas, isso, inclusive se você olhar hoje, as músicas, elas praticamente só são de louvor e elas são de como se fosse uma relação amorosa. Não tem música de doutrina. A música que fala mesmo da palavra de Deus, como você tem que viver, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, nós cremos nisso, nós cremos naquilo. Isso não tem, porque isso é mais música de homem. Homem que é doutrina. Homem que é intelecto atendido. Então começa a ter essa coisa da emoção. Entra numa época, inclusive, que entra um forte aspecto de apelo. Aquilo que acontece hoje nas igrejas é isso, vem dessa época, onde no final do culto vai tocar uma musiquinha que vai mexer com as emoções, aí que você vai chamar as pessoas para frente, etc. Por quê? Porque a igreja é mais feminina. A igreja é mais feminina. E dessa forma, as mulheres, elas são atraídas. Era algo que falava fortemente para isso. Um ministro chegou a afirmar nessa época que a espada do Espírito foi abafada e enfeitada com flores e fitas. A espada do Espírito foi abafada e enfeitada com flores e fitas. Então o cristianismo começou a perder a influência sobre todas as esferas, sobre tudo. Mas ela não tinha perdido a influência sobre uma esfera, a casa. Mas quem estava na casa? A mulher. Não. E então surgem movimentos das mulheres, o que elas eram bons, elas eram muito boas no exercício da misericórdia, que é um dos ministérios da igreja, e elas começam a exercer, e fizeram muito nesse sentido, de exercer ajuda aos pobres, elas se envolvem com movimentos de racismo, elas se envolvem com vários movimentos desse tipo. E daí, inclusive, tem um aspecto que surge dentro desse movimento de mulheres, que obviamente começou a ser deturpado, que é a exigência do voto. A primeira reunião da exigência de voto moderna foi dentro de uma igreja metodista,
onde cerca de 200 a 300 mulheres se reuniram e fizeram, ironicamente, uma votação para decidir se a mulher deveria votar ou não, e foi derrotada essa votação. As mulheres não queriam votar. Mas as líderes do movimento não atenderam ao voto das próprias mulheres e continuaram levando o caso à frente. E levaram o caso à frente, mas quem deu direito a voto, de fato, foram os homens, que os homens também não tiveram sempre, porque lembre-se que nós estávamos no movimento, nessa época da Revolução, nós tínhamos acabado de ter o surgimento dos estados, e quem antes tomava as decisões era simplesmente a aristocracia, eram os caras que mandavam. Ninguém ficava fazendo eleiçãozinha, votozinho para, vamos fazer guerra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ninguém fazia isso. Até essa época. Tá? Então, os homens, de certa forma, conquistaram no braço, na espada, o direito a voto, e alguém, ironicamente, disse naquela época que as mulheres não queriam usar a espada, elas queriam ser iguais aos homens, mas não queriam usar a espada para ter o mesmo direito de voto. Não queriam, ou seja, a responsabilidade que os homens tiveram de ir para a guerra para ter o voto. Porque o direito e os deveres sempre estavam muito ligados, e os homens tinham, de certa forma, conquistado esse direito de voto porque eles iam para a guerra, eles iam morrer na guerra. É por isso que eles tinham o direito de voto. Então, de certa forma, os homens podiam votar porque eles eram os representantes da família e eles iam ir para a guerra, eles iam morrer. Mas, de qualquer forma, são os homens que depois concedem o direito de voto às mulheres, assim como várias outras pessoas não podiam votar na época. Não eram só as mulheres que não podiam votar. Você tinha várias, várias faixas da sociedade que não podiam também votar. Ou seja, a mulher, ela se tornou essa guardiã da virtude, e ela se torna uma espécie de redentora do homem. Ela é que vai redimir, que vai tirar o homem das trevas e trazer para a luz. O que é isso senão a inversão do Evangelho? Onde nós temos um homem, Cristo, vindo até a esta terra para redimir a mulher, a noiva, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a coisa mais natural de acontecer foi pedir pela ordenação de mulheres. Era coisa normal. As mulheres eram as virtuosas, as mulheres eram aquelas que trabalhavam na igreja. Então, que mal tem em você ordenar essas mulheres também? Ou seja, aquilo que eu queria mostrar é que nesses três elementos, uma mudança no mundo mudou para valer a forma da coisa acontecer para os cristãos, o papel do homem e da mulher. Mudou para valer isso. Nós não soubemos lidar com essa situação. Nós não soubemos lidar. Então, quais seriam as respostas? Bem, talvez uma primeira resposta é que se nós estivermos interagindo com alguém que tem essa visão de mundo que não é bem a cristã, talvez não adianta inicialmente você tirar sua artilharia e ficar atirando no aborto, no sexo liberado, todos esses métodos anticoncepcionais e etc. nessa coisa toda. Por quê? Porque na realidade isso veio muito, o que está na base lá é a falta de propósito da mulher na casa. É de lá que vem isso. Por que não nós, como cristãos, podemos resolver essa questão? De dar um propósito para as mulheres, profissional e de casa e etc., que vai preenchê-las de acordo com aquilo que nós encontramos no relato de Gênesis 2. Então essa é a primeira coisa que talvez nós possamos fazer. Claro que é importante, nós vamos ouvir amanhã sobre aborto, nós vamos ouvir sobre ideologia de gênero e todas essas coisas, são pontos importantes. Mas nesse movimento, por que não resolver uma coisa que antecede isso? Nós hoje, na nossa igreja, nós temos inúmeras mulheres que não querem ter filhos. O que é isso senão uma visão de mundo totalmente errada? Que não estou colocando a história delas na história certa.
Então, nós temos que resolver primeiro isso. Tá? Na verdade, viver essa vida, talvez, sem ter filhos, seria quase similar a fazer abortos. Claro que o pecado é maior de fazer abortos, mas seria, você não quer isso. Você não quer isso para a sua vida. Mulheres, o que vocês podem fazer? Primeiro, vocês têm que se preparar para o trabalho. Vocês têm que se preparar para o trabalho. Vocês perderam muitas habilidades ao longo desses anos. Muitas habilidades. Habilidades que vocês tinham antes de trabalhar em casa, nas suas relações familiares aqui, e habilidades para vocês trabalharem, para gerarem economia, para ter um propósito para casa. Vocês têm que pensar nisso. Como é que vocês vão adquirir essas habilidades? Você sabe cozinhar? Você sabe costurar? Você sabe fazer essas coisas de casa? Isso é uma coisa que vocês têm que aprender a fazer, essas habilidades de casa. Elas são importantes. E as habilidades profissionais também. Elas igualmente são importantes. E você talvez possa pensar que tipo de formação você pode ter, que tipo de habilidades profissionais você pode adquirir, para que você no futuro possa ser essa ajudadora a complementar o seu marido. Mas não desprezando as habilidades profissionais. Então essa é uma coisa que você pode fazer. Você também tem que pensar que todas essas habilidades que você vai adquirir é em prol dos filhos e do marido. É em prol deles. Se você olhar a mulher virtuosa em Provérbios 31, ela tem trocentas mil habilidades. Ela é corretora, porque ela avalia uma terra, ela compra e vende terras, ela planta, ela sabe o momento certo que ela tem que plantar, ela exerce a misericórdia, ela vai lá e ajuda os pobres, ela faz roupa, ela prepara a roupa, os filhos sempre estão bem vestidos, o marido também. Ela faz trocentas mil coisas, trocentas mil habilidades, mas sempre em função dos filhos e do marido. Todos louvam o marido e os filhos por causa dessa mulher. Mas se você não tiver essas habilidades, não vai ser assim, mesmo que você estiver em casa. Não vai ser assim. Então você precisa de propósito para estar em casa. O propósito não é só criar os filhos sem as habilidades. Não é. Senão você vai ter muito tempo livre e você não vai ter um propósito maior. O propósito é você educar os filhos em meio a essas habilidades. Esse é o seu propósito. Lembre-se que talvez com sua mãe você não consiga aprender isso. Porque sua mãe não sabe fazer isso. Então, quem sabe você tem que ir com sua avó. Aprender essas habilidades. Quem sabe algumas habilidades profissionais você tem que aprender em outro lugar. Porque com sua mãe você não vai poder aprender, porque ela já não sabe. E não tem essas habilidades. Homens, a mesma coisa. Mesma coisa. Vocês têm que pensar em trabalho, adquirir habilidades de trabalho. E vocês têm que pensar em adquirir habilidades de casa também. Para que vocês possam fazer aquilo que Gênesis 2 diz, como líderes. Talvez vocês possam ser treinados em liderança nisso. A gente estava brincando sobre isso hoje no almoço na Peterson. A gente tem que treinar vocês para serem líderes, para assumirem a responsabilidade. Diz que Jó acordava todas as madrugadas. Ele oferecia sacrifício para todos os filhos. Porque dizia ele, quem sabe eles não tenham pecado mesmo em seu interior. Este é um pastor. Não era um cara só que tinha bens, que tinha trocentas habilidades, porque ele era rico. Mas ele era um pastor mesmo. Ele acordava de madrugada, todas as madrugadas, exercendo o seu papel de pai e orando pelos seus filhos, oferecendo os sacrifícios para os seus filhos. Se você não faz isso hoje, você não vai fazer quando tem família, você não vai fazer nunca.
Eu sempre acho engraçado quando eu ouço alguns pais dizendo o filho é uma tranqueira. Aí você diz, mas quem sabe meu filho não arruma uma pessoa boa para casar? Se seu filho é uma tranqueira, ele não é uma pessoa boa para casar. Uma pessoa boa não vai querer casar com tranqueira. Não vai querer. Então, você tem que mostrar que você tem liderança, você tem que mostrar que você de fato se preocupa com as outras pessoas, que você exerce pastoreio, que você está adquirindo habilidades e etc. Automaticamente você vai também atrair para você pessoas que têm a mesma coisa, que queiram a mesma coisa. E igreja, bem, igreja como igreja, nós temos tentado fazer isso, e em parte esse é um evento um pouco mais intelectual, que serve um pouco os homens. Os homens precisam disso. A igreja não precisa só daquelas músicas. Várias pessoas chegam na nossa igreja e falam, mas na sua igreja vocês não... Eu sei exatamente, eu sei sempre toda a história que eles querem contar. É aquela música, né, que vai... não sei, aquela coisa toda. A nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja masculina. E nós precisamos disso. Que é uma igreja que fala um pouco ao intelecto. Nós precisamos da coisa emocional, mas também precisamos disso. Né? Precisamos colocar homens para servir. Nós precisamos colocar homens para liderar. Homens para fazer a coisa acontecer. Né? Então isso implica também evangelizar, às vezes, primeiro homens ao invés de mulheres. Muitas vezes nós vamos para as mulheres porque as mulheres são mais emocionais, estão mais suscetíveis a crer no evangelho. Quando uma mulher primeiro se converte, geralmente a família não vem junto. Na verdade, se cria uma guerra. Mas quando o homem primeiro se converte, a família inteira vem com ele, porque ele tem essa liderança. Isso é mostrado e mais mostrado e mais mostrado. Então, por que nós não vamos fugir do serviço, que é de fato mais difícil, mas conversar com os homens, evangelizar os homens, de fato, também. E plantar congregações é algo que nós podemos fazer. Nós temos um desafio lá em Campo Grande, nós queremos plantar uma congregação a cada 3 anos. No máximo, uma congregação a cada 3 anos. Nós queremos plantar. E isso é papel de homem. Papel de homem é que quer expandir a coisa, que quer fazer a coisa acontecer. Geralmente mulher vai querer cuidar, vai querer mais não, cuidado, vai acontecer isso, mais aquilo, mas o homem quer expandir. Quando uma igreja se percebe que só quer ficar nessa outra coisa, você fala, não, essa igreja é feminina. Essa não é uma igreja de homem. Porque o homem, ele quer ir para frente, ele quer expandir a coisa, ele quer descobrir novos lugares, ele quer fazer a coisa acontecer. Então nós temos que assumir essa responsabilidade de fazer levar a coisa a avançar, de não deixar o cuidado, mas de fazer a coisa acontecer. Então é com essas palavras que eu encerro. Não se esqueça disso. Trabalho, relações familiares e vida na igreja. Que nós possamos ter mulheres que de fato honrem a nossa história e homens que também façam o mesmo. Vamos orar? Vamos ficar em pé, fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra e que nós possamos de fato ter na igreja do Senhor uma igreja que representa aquilo que o Senhor tem na sua palavra, onde homens não fujam de suas responsabilidades e da mesma forma mulheres. Que nós possamos de fato ter propósito para as mulheres. Às vezes é um erro dos homens mesmo, que não encontraram durante esse meio tempo uma solução para que as mulheres tenham propósito de adquirir uma série de habilidades, ajudar nas economias do lar, ao educar os filhos. Que nós possamos juntos crescer nisso e sermos criativos e talvez inventarmos novas formas de realizar este propósito que o Senhor concedeu na sociedade que nós vivemos hoje. O Senhor nos abençoe no instante da noite. Obrigado pela janta e pelo alimento que o Senhor nos tem dado todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.